Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Márcio, essa é a nossa quarta aula e a nossa disciplina é a disciplina de matemática. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos resolver exercícios de que assunto? Razão e proporção, beleza? Antes de nós começarmos a resolver as duas questões que eu selecionei para a aula de hoje, eu quero rapidamente recordar com vocês o assunto que a gente viu na aula passada e mais a propriedade de proporção que a gente vai precisar dela para a aula de hoje. Veja, na nossa aula passada, turma, nós iniciamos falando da parte de razão e proporção, beleza? Então, na aula passada eu falei para vocês o que era uma razão, o que era uma proporção e depois nós resolvemos o exercício usando essa propriedade aqui, ó, a primeira propriedade das proporções, também chamada de princípio fundamental, que diz basicamente o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa primeira propriedade, turma, vocês já usaram ela não só dentro da matemática, mas dentro da química, da física, por exemplo. Beleza? Na aula de hoje, a gente vai precisar ir um pouquinho além. Nós vamos utilizar esta segunda propriedade aqui, que diz basicamente o seguinte: em uma proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, olha, A está para B, assim como C está para D, a soma do antecedente com o consequente está para o consequente, ou seja, a soma de A mais B está para B, assim como a soma de C mais D está para D. Turma, aqui eu coloquei o sinalzinho de mais, mas vale para o sinal de mais e para o sinal de menos, tudo bem? Vamos ver agora como é que a gente vai poder usar essa propriedade na hora de resolver exercícios. Beleza. Olha bem essa questão que eu coloquei aqui para vocês. Lembrando que a gente sempre precisa chamar a atenção para a nossa técnica de solução de problemas. Divide o problema em três partes. Na primeira parte, você se pergunta quais são os dados da questão. Na segunda parte, você identifica claramente o que é que o problema quer saber, o que é que a questão está pedindo. E somente numa terceira etapa ou num terceiro momento, você vai se perguntar como, né? Que assunto eu vou usar da matemática? Vou precisar ou não de alguma propriedade para resolver a questão de forma mais rápida? Então vamos dar uma lida nessa questão para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Olha, numa festa, a razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13 sobre 12. Aí ele faz a seguinte pergunta aqui, olha, a porcentagem de rapazes na festa é quanto? Então, presta atenção que é uma questão que ele pergunta sobre percentual. Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a razão entre moças e rapazes está para esta fração aqui, ó, 13 para 12. Então, a razão entre o número de moças, ó, razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13 sobre 12. Beleza? Então, essa é a nossa proporção. Ele está dando uma razão entre o número de moças e rapazes, e utilizando essa razão entre moças e rapazes, eu já montei uma proporção. Olha, o número de moças está para o número de rapazes, assim como 13 está para 12. Beleza? Mas como é que eu posso resolver essa questão pensando em termos percentuais? Olha, vou usar agora a propriedade do momento anterior da aula. Eu posso também escrever o seguinte, olha, o número de moças mais o número de rapazes está para o número de rapazes, assim como, aí eu faço a mesma coisa do lado direito, olha, 13 mais 12 está para quem? Está para 12. Mas agora essa questão tem um detalhezinho especial que você não pode deixar passar batido. Presta atenção que ele está falando de porcentagem. Aí eu te pergunto, se eu somar o número de moças e rapazes, essa soma percentual tem que dar quanto? Essa soma percentual, ela precisa dar 100%. Correto? Então, nós estamos em uma festa, certo? Onde a razão do número de moças para o número de rapazes é 13 sobre 12, mas ele quer saber o percentual de rapazes na festa. Então, se eu somar a quantidade de moças que tem nessa festa
mais a quantidade de rapazes que tem nessa festa, esse total, percentualmente falando, tem que dar quanto? Tem que dar 100%, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora, olha. Esse número de moças mais esse número de rapazes equivale a um percentual de 100%. Isso vai estar agora para o percentual de rapazes, assim como 13 está para 12. Beleza? Veja que eu apliquei aqui, ó, aquela segunda propriedade que eu falei para vocês. E agora, o que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou aplicar o princípio fundamental, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 13 vezes R é igual, opa, só um detalhezinho aqui, já ia passando batido, né? Aqui, na verdade, turma, é 25, né? Porque eu estou somando aqui, ó. Estou somando 13 mais 12, né? 25, belezinha. Então, vamos fazer essa correção aí, certo? Então, aqui também seria o 25, beleza? Produto dos meios, olha aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E quem são os extremos? O produto deles, colocar assim, 100 vezes 12, beleza? Então, agora, olha só, o 25 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, esse percentual de rapazes vai ser 100 vezes 12 dividido por 25. Beleza, para nossa sorte, a gente pode fazer essa simplificação bem aqui, ó, 100 dividido por 25. 100 dividido por 25, muito fácil, né? Dá 4. Vezes quem? Vezes 12. Então, se você multiplicar isso aqui, 4 vezes 12, 48. 48 o quê? Por cento. Então, o percentual do número de rapazes, 48%. Beleza, turma? Presta atenção que a questão ficou mais simples e fácil porque nós utilizamos aquela segunda propriedade que eu falei no início da aula para vocês. Então, nossa resposta aqui, letra D. Tudo bem? Então, veja bem o raciocínio que eu utilizei nessa questão. Eu fui buscar aquela segunda propriedade, mas usei a primeira também, na parte de proporção. Tranquilo? Essa é uma questão um pouco mais seca, um pouco mais direta. Nós vamos olhar agora para uma questão um pouco mais trabalhada e eu recordei que essas duas questões da aula de hoje foram questões que eu deixei para você resolver da aula passada. Então, se você olhar a terceira aula, essa terceira questão e a próxima que eu vou fazer foram questões que eu deixei na aula anterior. Tudo bem? Então, aqui você aproveita para corrigir. Vamos ver a próxima questão. Olha só, turma, essa próxima questão já vai exigir um pouquinho mais da gente. Ela já vai exigir que a gente tenha um certo cuidado na hora da leitura do exercício, da própria questão, né? Ele fala assim, olha, os servidores A e B responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática atenderam 63 solicitações de serviço de manutenção ao final de uma semana de trabalho. Espera lá, vou ler de novo com a pontuação adequada. Os servidores A e B, responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática, atenderam 63 solicitações de serviços de manutenção ao final de uma semana. O chefe da seção de manutenção constatou que, para 4 atendimentos efetuados pelo servidor A, 5 eram efetuados pelo servidor B. Nessas condições, é correto afirmar que A efetuou o quê? Aí você lê as alternativas aí, né? Então, presta atenção que eu tenho aqui, na verdade, dois servidores, né? Eu tenho aqui o servidor A e o servidor B, né? São esses dois caras aqui, turma. Servidor A, servidor B. E o que ele percebe? Ele percebe uma certa razão entre os atendimentos do servidor A em relação ao servidor B. Ele diz o seguinte, olha, para cada 4 atendimentos do servidor A, o servidor B faz 5 atendimentos. Então, olha, eu posso montar aqui uma proporção. Eu posso dizer, olha, que o número de atendimentos do servidor A está para o número de atendimentos do servidor B, assim como 4 está para 5. Certo? Presta atenção. Primeiro, eu identifiquei os dados da questão.
Depois eu olhei ali o que a questão está me perguntando. Ele quer que eu compare, na verdade, o número de atendimentos do servidor A em relação ao servidor B. Beleza? E com esses dados eu montei essa proporção aqui, olha. Que proporção foi? Eu coloquei A está para B, assim como, né? A está para B, assim como 4 está para 5. Certo? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar aquela segunda propriedade novamente. Eu vou fazer o seguinte, olha, A mais B, ou seja, A mais B é o número de atendimentos totais, né? Ou seja, o número de atendimentos do servidor A mais o número de atendimento do servidor B. Então, A mais B está para B, assim como 4 mais 5 está para 5. Você percebeu como novamente eu estou usando aquela segunda propriedade para resolver essa questão de forma mais rápida? E aí, o que eu noto aqui, pessoal? Eu noto o seguinte, esse número de atendimentos aqui, ó, A mais B, eu tenho. Se você olhar o texto da questão, você vai perceber que o número total de atendimentos do servidor A mais o servidor B, ele deu no texto da questão para a gente e ele diz que vale 63 solicitações, né, de serviço de manutenção. Tudo bem? Então eu posso fazer a substituição aqui, né? Ficaria assim, olha. 63 está para B, lembrando que B é o número de atendimentos feito pelo servidor B, assim como, somando bem aqui, ó, 4 mais 5, 9, está para quê? Está para 5. O que eu vou fazer agora, professor? Vou aplicar a propriedade fundamental. O que é que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então eu teria aqui, olha, 9B é igual a 63 vezes 5, né? Vou pegar esse 9 aqui que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, vou trazer para cá essa continha. Vai ficar assim, ó. B igual, ainda não vou multiplicar aqui, vou deixar, olha, 63 vezes 5 sobre quem? Sobre 9. Turma, faz essa continha de cabeça aqui, ó. 63 dividido por 9. Quanto será que isso daria, né? 63 por 9. Se você fizer essa continha aí, você vai observar que essa resposta vai dar 7. Então vai ficar 7 vezes 5. Portanto, o servidor B, ele atendeu 35 solicitações de serviço de manutenção. Então, olha só, turma, vou colocar bem aqui, ó. B igual a 35, certo? B igual a 35. É essa a minha resposta? Ainda não. Eu preciso agora achar as solicitações de serviço do servidor A. E aí depois eu comparo as duas. Vamos ver como a gente faz isso aí. É muito fácil, olha. Eu já sei que A mais B é 63, então eu teria A mais 35 igual a 63. Portanto, o servidor A seria 63 menos 35. Se você fizer essa continha aí, 63 menos 35 dá 28, né? Então, enquanto o servidor B faz, ou melhor, atende 35, olha aqui, ó, 35 solicitações de serviço de manutenção, o servidor A faz 28. Se você comparar esses dois, você vai perceber aí o seguinte, olha, B menos A, fazendo aqui uma continha rápida, seria 35 menos 28, né? 35 menos 28 dá quanto? Dá 7. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que o servidor B, ele faz 7 atendimentos a mais, não é isso? A mais que o servidor A. Então, enquanto o servidor A faz 28 atendimentos, o servidor B faz 35. Então, o que acontece? Ele diz aqui na letra A,
O servidor A efetuou 7 atendimentos, vamos ver aqui, ó. O servidor A efetuou 7 atendimentos a mais que o servidor B? Não. Letra B. O servidor A efetuou 5 atendimentos a mais que o servidor B? Também não. O mesmo número de atendimentos de B? Não. Letra D. O servidor A efetuou 7 atendimentos a menos que B? Exato, essa é a resposta certa, né? Então, a resposta aqui, letra D. Beleza, turma? Observa que já é uma questão mais elaborada, mas a gente utilizou aquela mesma técnica das questões mais fáceis. Identificamos o dado da questão, identificamos o que é que a questão quer saber e depois eu me perguntei como, né? Como é que eu vou resolver? Eu vou usar a propriedade, não vou usar a propriedade? Que assunto da matemática eu vou precisar? Beleza? Então, essa terceira e essa quarta questão, lembrando que elas foram questões que eu deixei da terceira aula para resolver na aula de hoje. E aí, você agora pode tirar todas as suas dúvidas aí, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você a resolução dessas duas questões. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente a aula. Então, eu quero agradecer a vocês, deixar o nosso muito obrigado e dizer a todos que você precisa continuar firme estudando para as nossas próximas aulas. Tchau, até mais!